Mas não precisa... Sim. Você Mas acha que essas ocupações, elas diminuíram no governo do Bolsonaro? Não diminuíram, não é por conta do governo Bolsonaro, é porque a reforma agrária ela foi esgotando por conta da proibição de desapropriar áreas que são ocupadas. Então, o principal instrumento, se você ocupa a fazenda, ela não pode mais ser desapropriada. Sabe por quê? A gente já teve chefe da polícia militar aqui, por exemplo, né, que já falou, ó, quando eu era comandante da polícia, eu não aceitava ocupação. Quando eu era comandante da polícia, eu ia na ocupação, era pra acabar. Eu ia pra pôr todo mundo pra vazar fora. Né? Então, assim, você vê que rola esses pensamentos, assim, sabe? E eu vejo que o governo Bolsonaro foi bem intolerante com isso daí. Eles, na verdade, o povo, nesse período agora, a polícia ficou mais corajosa. Mas não foi isso que desestimulou. Porque o povo, se visse o horizonte de desapropriação, de reforma agrária, estava fazendo já... Faria de qualquer jeito. O povo faz o que precisa para defender a sua família. Agora, a polícia de Araguari ficou numa situação muito apertada uma vez aqui. Teve uma ocupação há 20 anos atrás, nas terras do Raul Belém. Ele era deputado federal na época? Deputado federal. Eu acho que o prefeito era o Marcos Alvim. E eu recém-formado, vim advogar para um grupo que ocupou na área dele. E a juíza daqui deu uma liminar, um juiz deu uma liminar que eu nunca tinha visto, depois nunca mais vi. Ela falou, ó, é para retirar todo mundo e não é para permitir. E tinha muita gente pobre, né? Acho que era Fernando Henrique Cardoso, tinha muita gente, barraco de lona, criança, gente idosa. E não é para permitir ficar em nenhum local público. Aí o próprio coronel daqui que estava cumprindo a ordem falou assim, eu vou fazer o que com as famílias? Não pode ficar em lugar nenhum, nem aqui... E o povo não tem casa, mas eu achei a ordem muito violenta e nós conseguimos um espaço da igreja, acho que Divino Espírito Santo, dos franciscanos aqui, e levamos umas 20 famílias para a igreja e acolhemos, o que criou um constrangimento para o prefeito, porque todo dia era pau, o padre falando, a rádio falando, que não tem política habitacional e tal. E acabou que o Marcos Alvim teve que ceder à pressão, negociou conosco e arrumou 20 terrenos lá onde era o lixão, a penitenciária, conseguiu. E nós comemoramos a vitória, mas na sequência aconteceu uma morte que me marcou muito. Que mostra que a gente tem que ter mais habilidade ainda para não exigir qualquer lugar. Nesse lugar estava se construindo, ia fazer a construção de um prédio, mas não fez e ficou aqueles buracos para fazer as fundações. Na primeira chuva que teve... uma menina de 2 anos, capotou lá dentro e morreu afogado. Então nós resolvemos o problema e a criança morreu porque era um lugar completamente inadequado para moradia. O que fez a gente... na época eu fiquei muito assim... me refletindo se vale a pena fazer luta, né? E que não adianta só qualquer coisa não serve. Você tem que fazer uma luta mais enxergando o todo. E depois disso a gente teve mais atenções e tudo, mas teve esse fato em Araguari que me marcou bastante, mas que apesar da morte, mostra se o povo estiver organizado e houver mesmo necessidade e fizer a pressão bem feita, o governo acaba cedendo, igual cedeu em vários lugares em Uberlândia, onde a gente faz luta.